Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias estudamos sobre o caráter de Deus, que é a lição dessa semana, né? Estamos estudando sobre o nosso Senhor, sobre como aplicar as suas leis, como a lei do amor está acima de todas as coisas. E tudo depende desse princípio, o princípio do amor de Deus. Ontem eu falei para você sobre o olho por olho, né? O direito de vingança, que muitas pessoas sentem e com razão, viu? Com razão, porque no final a gente sofre tanto, né? Tanta injustiça, tanta coisa errada, que a gente tem vontade de fazer alguma coisa, se rebelar contra o sistema. Mas o que Jesus nos fala é o seguinte, olha, confia em mim. E é isso que diz a lição de hoje. O tema da lição de hoje, quinta-feira, 28 de agosto, é vingança. E o texto bíblico para a gente já meditar está em Romanos capítulo 12, 19. Diz assim a lição aqui, citando a Bíblia, a palavra de Deus. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está em Romanos capítulo 12, verso 19, e essa parte do a mim pertence a vingança está em Deuteronômio capítulo 32, verso 35. Deus ele é muito claro, muito sábio. Seguinte, gente, a gente não pode tomar as coisas nas nossas mãos. E sabe por que não? Porque o problema é de Deus. Se você pertence a Jesus, todo o mal que fazem a você é responsabilidade de Deus te proteger. Quando você devolve o dízimo, o que Deus fala? E provai-me nisto, senão vos abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Está faltando alguma coisa para você? O que o Salmo do pastor fala? Deus suprirá todas as nossas necessidades. Deus é que tem que fazer justiça. O problema é dele. Por isso Deus quer que a gente repouse nas suas mãos, confiando na sua sabedoria, confiando no seu poder, porque quando pertencemos a Cristo, o problema é dele. Jesus se compromete a resolver o problema, a questão, porque nós pertencemos a ele. Somos feitura dele, somos salvos por ele, somos suas crianças, suas ovelhas, e ele é o nosso pastor. Se temos falta de alguma coisa, de algo, ele tem a obrigação moral, porque ele deu a sua palavra, de nos suprir. Se alguém faz um mal pra gente, ele tem a obrigação moral de nos fazer justiça, porque ele prometeu. Se não fosse isso, esses textos não estavam aqui pra gente. Ele disse. Se ele disse, nós temos o dever de confiar na sua palavra, citando, recitando mais uma vez, pedindo a Deus que cumpra o que ele diz, mas com humildade, sabendo que o tempo certo pertence a Deus e não a gente. A gente não sabe. Eu e você somos seres humanos, não conhecemos as coisas. Deus sabe a hora e o momento certo de todas as coisas. E a justiça, como dizem, tarda, mas não falha. E a justiça de Deus nunca falha. A justiça de Deus sempre chega na hora certa. Pode não ser do nosso jeito, pode não ser do nosso tempo, mas sempre é a justiça de Deus. Vamos ao Evangelho de Mateus mais uma vez. Mateus capítulo 6, verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tudo que fazemos de bom para os outros deve ser para Deus. Aqui então Deus fala no verso 4 que quando fazemos o bem ao próximo, eu não tenho que ficar falando para ninguém que eu fiz. Sabe aquelas pessoas que falam, eu dei o dízimo, é porque eu dei oferta, porque eu dei tal coisa e tal. Não é isso que Deus quer. A glória pertence a Ele, e Ele é que nos recompensa pelo amor e sua misericórdia. O que mais o texto bíblico fala pra gente? Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Por que ele disse isso? Porque naquele contexto de Jesus, muitas pessoas gostavam de orar em público, falando em voz alta, mexendo o corpo às vezes, para mostrar que estavam fazendo oração. Para quê? Qual a necessidade? A oração para as pessoas ou para Deus? Quer falar com Jesus? É você e Deus. Não tem necessidade de outra pessoa. É só você ir para sua casa, para o seu quarto, se ajoelha e falar com o Pai. Que você está sozinho no meio da rua, caminhe falando com Jesus, mas ninguém precisa saber que você está falando. Seja um relacionamento só íntimo entre você e Deus. Porque realmente é o que importa, o teu relacionamento com Ele. Não é à toa que eu sempre digo aqui no canal que nessa vida é você e Deus, porque é isso que Deus deseja. Continua aqui mais um texto bíblico, em Mateus capítulo 16. Vamos sair um pouquinho do Sermão do Monte. Vamos ao capítulo 16, verso 23. E fala assim o próprio Senhor Jesus.
Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, a gente não pode buscar as coisas do mundo. A gente não pode cogitar as coisas do mundo, mas ter o pensamento em Cristo. Se eu busco vingança, se eu busco vanglória, se eu busco o meu eu estou me afastando de Jesus. E não é isso que Deus pede pra gente. Pelo contrário, Jesus pede para que a gente habite com Ele, confie nele, para que as misericórdias de Deus se renovem a cada dia, para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Vamos a outro texto bíblico agora para Lucas, capítulo 6. Vamos a Lucas, capítulo 6, verso 23. Diz assim, o texto bíblico: Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Aqui Jesus falando ainda das bem-aventuranças do monte, né? Quando a gente sofre por amor a Jesus, aqui tem uma lista de várias coisas, Deus diz o seguinte: olha, seja feliz. Você é bem-aventurado, você é feliz, porque o seu nome está no livro dos céus. A justiça pertence a Deus, não a nós. Então vamos confiar em Deus. Convido você nesse dia a confiar em Deus. Aconteça o que acontecer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo mais Ele fará. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tuas bênçãos. Pedimos nesse momento que possamos entregar nosso coração a Ti, confiando no Teu caráter de justiça e de amor, que sempre suprirá as nossas necessidades e sempre estará por nós a cada momento, nos fazendo justiça. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.